Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do planeta. Para todos, uma boa noite e muito obrigada, porque juntos fazemos a diferença. Juntos conseguimos orar, doar nosso material e a espiritualidade usar esse em prol do bem e do bom. Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Então, nós vamos para mais uma oração, todos juntos, em prol do bem e do bom. Assim todos nós aprendemos, assim todos nós ensinamos e assim todos nós doamos o nosso material, o nosso melhor e recebemos aquilo que nós precisamos. O nosso Pai trabalha dessa forma, irmão ajudando irmão e sempre em nome do nosso Pai, né? Então isso é maravilhoso, porque essa é a verdadeira fraternidade, a verdadeira união entre filhos de mente e coração, querendo fazer o melhor, o bem e o bom. Então vamos começar o nosso trabalho de hoje, fechando os nossos olhos e procurando Deus na nossa intimidade mais profunda. Vamos também entrar na mesma sintonia dos nossos irmãos cristificados. E vamos nos ligar também a todos os nossos irmãos que trabalham em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta. Mensageria Divina, Corrente Médica, Socorrista, de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos nos unir aos nossos anjos da guarda, amigos, mentores e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito ao nosso Pai a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos à primeira oração de hoje que o Zé Carlos vai fazer, que chama-se Oração Crística. Oração Crística. Sagrado princípio do universo, que em ti mesmo crias, sustentas e destina. Senhor do infinito, das leis, das vidas e das virtudes, sagrada causa primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Pai divino, tu que és o alicerce, o esteio, a luz e a glória, guia nossos passos, para que a lei seja o nosso caminho, para que o amor seja o nosso pão eterno, para que a graça seja a nossa consolação imperecível. Deus e Pai nosso, que nos enviaste o Cristo modelo, a fim de batizar em revelação, a ti rogamos, Senhor, que ela se estenda sobre a terra, porque, sendo ela a tua palavra, a todos advirta, ilustre e console. Pai Santo, enche a terra de verdadeiros e bons profetas, ou médios, para que todos saibam das leis de essência, existência, movimento e evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e a sagrada finalidade a ser atingida. Sagrado princípio, faze que teus santos espíritos mensageiros infundam estes conhecimentos que a moral harmoniza e dignifica, que
que o amor sublima e diviniza, que a revelação adverte, ilustra e consola, que a sabedoria confere autoridade e que a virtude sintetiza a união com a tua divina vontade. Princípio sem fim do cosmos, impele-nos ao conhecimento perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Como tu és Espírito e Verdade, queremos que assim venham a se tornar os teus filhos. A ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho. Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias. Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo. Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade. Atrai-nos, Senhor, ao reino da verdade, do amor e da virtude. Reino que, estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está, entretanto, acima de mundos, formas e transições. Dá-nos, Pai Divino, a consciência da unidade, a fim de que possamos sentir e viver as harmonias do infinito, e que, sendo assim, ó Pai Santo, venhamos a transformar a terra na Jerusalém celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor, graças a Deus. Graças a Deus. Essa oração crística, ela é tão linda, é tão profunda, nos ensina, né, a procurar profundamente e nos mostra que tudo é Deus, manifestação divina, de uma forma ou de outra. E isso é muito importante, porque Deus está dentro de cada um de nós, está dentro de cada molécula, está dentro de tudo, todo o nosso universo, e todo o universo está dentro dele. Então isso é muito importante, é o todo e a parte. Isso é o nosso Pai, é o eterno presente, nunca foi e nunca será, porque Ele é o eterno sempre é. É isso que é importante a gente entender, né? Eu sei que são conceitos, às vezes até extremamente abstratos, mas a gente tem de começar a pensar, porque para Ele é sempre o presente. O tempo é relativo, não existe. Para nós existe contagem, para Deus é sempre o presente. Por isso que Ele sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá, porque Ele está sempre no presente. Bom, hoje nós vamos começar finalmente a Suprema Lembrança Crística. Isso é o capítulo 17 do Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro. E é muito importante porque coloca vários conceitos e é para a gente parar e pensar. A gente não pensa como quer, né? Isso sempre foi dito para nós, a espiritualidade, seu Oswaldo, na antiguidade. A gente pensa como pode. Cada um entende como ainda tem capacidade de entender, como é o seu alcance, o seu campo de conhecimento, né? Mas isso não quer dizer que se eu conheço só até 1 metro na minha frente, se eu tenho capacidade de enxergar só isso, que não existe depois os quilômetros depois desse metro. A gente tem de entender que nós temos um conhecimento ainda limitado, mas que na medida que a gente vai evoluindo, essa limitação aumenta. Então a gente aumenta assim o nosso campo de conhecimento, né? E aí a gente vai aumentando, mas sempre vai ter mais. A gente só vai entender e saber tudo quando a gente retornar ao seio do princípio com tudo desabrochado. Importante a gente entender isso. Então a gente não pode fechar assuntos e deixar, não, isso é a verdade imutável. Ela pode ser essa verdade neste momento que eu sei. Aquilo que eu tenho capacidade de entender. Mas ela pode ter vários desdobramentos que eu só vou captar na medida que eu vou evoluir.
E isso é para todos nós nessa nossa humanidade, é essa evolução. Então vamos começar, estamos na página 118 do Evangelho Eterno. Boa noite a todos de novo. Eu falei no comecinho, poucas pessoas estavam dentro e agora as pessoas entraram. Muito obrigada por estar aqui orando para os outros, no meio dos outros, porque nós fazemos a diferença, todos juntos. Isso é muito importante. Então vamos começar na página 118 do Evangelho Eterno, Suprema Lembrança Crística, item 1. Lembra-te de que um dia saíste da divina essência, como centelha sua, em completa inconsciência, porém com a verdade, o amor e a virtude em potencial, para os desabrochamento por vindouros através dos mundos e das vidas. O item 2. Que mergulhastes na luz divina, o estado primário da matéria, o moto supremo da divina essência criadora, a quem chamamos Deus. A luz divina em tudo está e tudo penetra. Ela é a base de toda movimentação espiritual e material. No plano da criação, porque a matéria dela deriva por adensamento e o espírito dela se vale para que o perispírito se forme e venha a servir de agente de ligação para com o mundo físico. E o item 3. Lembra-te disso. Tudo em termos de matéria começa na luz divina. Mas o segmento por adensamento já se apresenta complexo, não simples. Teremos gamas energéticas, etéreas, gasosas, vaporosas, líquidas e sólidas, tudo se multiplicando no campo das manifestações, porém tendo por matriz a luz divina, que por sua vez tem Deus, a divina essência criadora, por princípio. Como a divina essência é onipresente, a luz divina também o é. Portanto, fora dela, nada poderia ser no plano da matéria. Então, nós saímos do seio divino, nós não somos criaturas divinas. Nós, com a consciência que nós temos, nós somos emanaturas divinas. Nós fomos emanados do Pai, nós somos parte de Deus, né? Isso é importante a gente entender. Não, as pessoas começam, não, Deus é aquilo. Não, nós somos parte dele. Deus está dentro de nós e nós vivemos dentro de Deus. Todo o universo está dentro dele. Nós recebemos dele, ele se engendrou, ele emanou, dentro dele ele vai emanando os seus filhos. Então esse moto contínuo, ele emana e do outra ponta, quando já está totalmente desabrochado, ele recebe de novo. Então essa continuidade jamais cessa. Então nós saímos dele e nós estamos naqueles primeiros estágios, nós somos luz divina, que lentamente vamos nos adensando e formando uma pequena crosta, mas a luz divina vai ficar lá no centrinho, né? E essa luz divina, elas são as gamas energéticas, né? Então tem essa energia. Aí vem os éteres, aí depois nós vemos para os gases, os vapores, os líquidos e os sólidos. Então, lentamente nós vamos nos formando até se solidificar. Mas a centelha divina, ela vai estar lá dentro pulsando. Não existe e não tem condições de existir em nenhum universo, nada, qualquer coisa que não tenha
a centelha divina, o princípio sagrado pulsando dentro. É muito importante a gente entender isso. Nós lentamente, ao sair do Pai, vamos se solidificando e depois, por consciência própria, por evolução, por aprendizado, por encarnações, desencarnações, tomadas de consciência, vivendo os mandamentos, nós vamos nos iluminando e perdendo essa crosta, essa matéria e retornando a ser Deus, em luz divina totalmente desabrochada. Então, quando a gente fala desse caminho e a gente olha para os espíritos cristificados, eles já se fizeram, eles já perderam aquele ranço da matéria, eles usam a energia divina que tem na matéria para trabalhar em prol do bem e do bom. Já pulsam a energia do Pai. Claro, eu estou usando esses termos, que são os termos que eu consigo usar. Claro que as pessoas podem falar outros termos e até com muito mais capacidade. O seu Oswaldo, quando dava aula sobre isso, era fantástico. A gente ficava, né? Eu não consigo, eu não tenho a capacidade que ele tem, um Cristo com o tamanho que ele tem, né? Então, mas aquilo que eu consegui captar da energia divina, da luz divina, de nós nos solidificarmos, mas Deus lá dentro, a energia lá pulsando, e isso fazendo com que a gente vá crescendo, vá desabrochando, vai tomando consciência dessa grandeza. Eu diria que a gente vai tomando consciência da divina paternidade, né? Como é tão importante isso, como é tão importante a gente entender. E essa divina paternidade, a tomada de consciência, é viver o quê? A verdade. Viver o amor, viver a virtude. É a inteligência com a amorosidade. É olhar o próximo como um irmão, com respeito. É usar os seus conhecimentos da matéria em prol do bem e do bom, não em prol de si mesmo, somente em prol de si mesmo. É olhar para si mesmo e se espelhar no seu irmão e não querer prejudicar o irmão. É entender que só harmoniosamente, vivendo os 10 mandamentos, é que cada filho de Deus vai conseguir evoluir. E aí um planeta inteiro consegue evoluir. Então, quando a gente entende que essa união de mente, de coração, trabalhando em prol do bem e do bom, opera coisas fantásticas, diferentes, que podem ajudar a humanidade. Quando a gente tomar essa consciência, entender isso e começar a praticar, é aí que essa humanidade vai mudar. É aí que essa humanidade vai entender e vai passar para um outro patamar. Porque hoje ainda somos muito materialistas e pensamos muito e enxergamos muito só o nosso umbigo. E nós precisamos mudar um pouquinho o foco e ver o todo. E quando a gente recebe um material maravilhoso como esse do Evangelho Eterno, e a gente lê isso, a suprema lembrança crística, quer dizer, um Cristo explicando, nos ensinando o que é e dando essas diretrizes para a gente fazer. Poxa vida, recebemos de um Cristo os 10 mandamentos. Um Cristo recebeu de um Cristo os 10 mandamentos, vamos ser sinceros, né? Jeová passou para Moisés. Jesus, outro Cristo, veio viver os 10 mandamentos. Moisés encarnou várias vezes mostrando como é viver os 10 mandamentos. Uma vida na prática disso foi Francisco de Assis. Se a gente parar para pensar, né? Ele trabalhou com moral, com amor e com virtude, de uma forma perfeita. Como se vive isso? Nós não temos essa condição de viver desse jeito, se desvencilhar tudo e pensar só no próximo, no bem do todo, né? E ele fez isso, ele mostrou, quer dizer, além
do divino exemplo de Jesus, que é o the best, é o marcante, né? Tanto a humanidade vive, é marcado como antes e depois da vinda dele, né? Mas Francisco de Assis também veio nos ensinar e mostrou isso como exemplo. E quantos outros espíritos vieram e nos ensinaram e foram grandes exemplos. Agora, cabe a nós enxergar isso e a gente não enxerga. Parece que nós temos uma venda ainda nos nossos olhos e precisamos mudar, né? E o que é colocado aqui, que eu acho muito interessante, né? Eu já falei, mas eu gostaria de frisar de novo, que a luz divina, ela penetra em tudo. E lentamente ela vai fazendo os filamentos e vai, dessa luz divina, vai encruando, vai formando, vai materializando, vai formando a matéria ao redor. E nessa luz divina que se transforma em matéria, e nessa luz divina que se transforma em átomos, moléculas e tudo mais. Então tudo, mas tudo que existe nesse universo é formado com um único item, a luz divina. Não é fantástico se a gente parar para pensar isso? Claro que ainda a gente não tem ideia do que seja isso em termos de física, de química, de biologia, em termos materiais. Mas a gente sabe que tudo vem do Pai, de mais ninguém. E o Pai é energia pura. Ele não é essência, ele não é matéria como nós, ele é uma essência divina. Eu sei que é filosófico demais, mas é científico, é básico, é fundamental. Do um tudo parte, no um tudo movimenta, e ao um tudo retornará. É só um, é só o Pai. Por isso que somos muito mais que irmãos. Somos parte do um, somos um. E quando a gente se fez, que a gente já atingiu a sagrada finalidade de retornar a ser Deus em Deus, não existe mais a individualidade da Mara, da Kátia, da Érica, de quem quer que seja, do Zé Carlos. Não existe, é um, vai fazer parte de um. É isso que é importante, não é uma coisa totalmente indivíduos, não, aí não existe mais indivíduo. Saímos do um, vivemos dentro do um e voltamos para o um, fazendo parte do um de novo. Eu sei que às vezes dá nó, mas a gente tem que pensar nisso. É importantíssimo a gente entender. Se a gente realmente começar a incorporar essa lei básica divina, né? Do uno total, como o Marco colocou aqui, uno total, se a gente começar a incorporar realmente isso, essas guerras, essas lutas, esses conflitos, esses ideais materialistas não vão valer nada, porque somos todos um. E juntos somos mais fortes, porque todos juntos oramos para o um. Vamos pensar nisso, porque é muito importante. Essa suprema lembrança crística eu convidaria a todos a ler, porque é tão profundo. Eu consegui captar essas informações que eu estou passando, mas isso porque eu recebi muita ajuda da espiritualidade, porque quando a gente está só lendo, a gente percebe, mas não é tudo. E também eu não consigo captar tudo, como nós não conseguimos ainda. Mas se a gente ler, se a gente estudar, se a gente meditar, a gente vai se abrindo e vai entrando mais informação. E a partir daí, a gente vai começar a desabrochar e tentar fazer parte do um com consciência. E é isso que é importante. Bom, amanhã a gente continua esse material que é fantástico, né? Eu vi que as pessoas escreveram aqui.
Que bom que estão voltando de férias como eu voltei. Estou vendo também o Marco aqui já hoje. A Desirê querida. Senti a limpeza nos ambientes em cada um de nós, como se fosse uma descarga elétrica, passando por todos os locais e por todo o nosso corpo, graças a Deus. O Marco, Deus pague. Ele colocando aqui o Marco. Graças a Deus, vejo o verbo modelo e ao redor dele muitas crianças. Pude acompanhar um mentor espiritual com uma belíssima luz branca cristalina e emanando muita luz violeta e lilás, graças a Deus. Sinto energia elétrica magnética e doação de ectoplasma, graças a Deus. Aí o Marco continua. Vidência, agora é a vidência da irmã dele, a Pri. Graças a Deus, ela pôde acompanhar muitos médicos espirituais no ambiente de trabalho luz rosa, violeta, dourada e roxa. A Érica, graças a Deus, pude ver uma multidão de desencarnadas ouvindo sua leitura e explicação. Vejo um telão gigantesco levando este conhecimento para muitos locais, muitos até impossíveis de descrever. O trabalho está muito grande, chega em vários níveis, graças a Deus. A Kátia, graças a Deus, as consciências se iluminam com as reflexões. A luz interna e a luz externa se encontram e tudo cintila. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Vamos agora começar com as energizações. Primeiramente, hoje, vamos fazer os nossos pedidos particulares. Cada um tem tantos pedidos, problemas, agradecimentos, conversar com o nosso Pai intimamente. Então, entrem dentro de vocês mesmos, cada um, e vão se ligando a Deus e pedindo as suas coisas de ordem material, espiritual, sentimental, médica, profissional. Vão conversando com o nosso Pai. Vamos levando os nossos irmãos espirituais às nossas casas, pedindo grandes limpezas e proteção em nossos quartos e camas de dormir. Pedindo bênçãos às pessoas que lá habitam, frequentam, trabalham. Vamos pedindo bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas suas casas, ampliando da nossa cidade até todo o nosso planeta. Vamos pedindo bênçãos em todos os ambientes públicos que frequentamos. Pedimos muitas ajudas, muitas limpezas, muitos recolhimentos. Vamos pedindo bênçãos divinas para todos os nossos irmãos que estão passando por problemas físicos, espirituais, problemas de saúde, problemas sentimentais. Vamos pedindo bênçãos para esses nossos irmãos. Se vocês conhecem alguns que estão passando por esses problemas, ou mentalizando, pedindo bênçãos divinas. E vamos pedindo bênçãos a todos os nossos irmãos do planeta que estão nessa situação.
Pedimos bênçãos divinas a todos os trabalhadores que ajudam pessoas em todos os níveis, que tenham muitas forças, oportunidades, paciência e muito discernimento para ajudar o próximo de verdade e na sua integralidade. Vamos pedindo bênçãos divinas em todos os lugares de pranto, de dor, de ranger dos dentes, de sofrimento. Vamos jogar um pouco de energia nesses lugares de fomes extremas, guerras fratricidas, lugares de muito sofrimento. E agora, vamos começar a nos unir com os nossos irmãos e vamos fazer a oração da infalibilidade. Oração da infalibilidade. Temos consciência, Senhor Deus e Pai Divino, daquilo que enviastes através dos grandes iniciados, como Rama, Orfeu, os 35 Budas, Hermes, Krishna, Zoroastro e Pitágoras. Temos consciência divina causa originária, que ao ser tempo de generalizar a graça da revelação consoladora, enviaste aos patriarcas hebreus teus anjos ou espíritos mensageiros, prometendo a doutrina integral a ser completada por etapas ao longo dos milênios, segundo como teus filhos fossem tendo capacidade de assimilação. Temos consciência, Senhor absoluto, Espírito e verdade, onipresente, onisciente e onipotente, daquilo que fizeram Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos, não dizendo tudo, mas apontando para as promessas do Apocalipse. Temos consciência, Senhor, do aviso deixado por Jesus. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Temos consciência, sagrada causa originária, daquilo que prometestes no capítulo 12, 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse. Tudo preparando com vistas ao período chamado um novo céu, uma nova terra. A vir depois das terríveis faxinas ao findar do segundo milênio. Temos consciência, Senhor absoluto, que a parte entregue até Jesus é código de comportamento, por ensinar que os 10 mandamentos devem ser vividos, que o verbo exemplar deve ser imitado, e que os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, devem merecer absoluto respeito, por serem os veículos da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Temos consciência, Senhor e Pai Divino, que heresias espúrias a tudo corromperam, impondo dogmas estúpidos,
rituais ridículos, vestes e gestos palhaços, e prepotentes politicárias sobre reis, povos e nações. Temos consciência divino ser onipresente, que ao vindar do segundo milênio marcará tempo inconfundível da humanidade, por aquilo que prometestes principalmente nos capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse, como as entregas do Evangelho interno, o inconfundível aviso final. Temos consciência, Senhor, de que os inimigos de tua doutrina serão esmigalhados. Aqui apelamos a tuas legiões angélicas ou mensageiras, para que nos defendam contra os inimigos da verdade, do amor e da virtude, sejam encarnados ou desencarnados. E como, Senhor, ninguém poderá desabrochar o Deus interno fora do conhecimento da verdade e da prática do bem. A Ti rogamos esta graça, que façamos menos longos os discursos sobre o amor e que ponhamos todos os nossos esforços a serviço da humanitária bondade, graças a Deus. Graças a Deus. A Soninha escreveu: vejo muitas casas sendo energizadas com muita luz frutacor nos ambientes. Vi que nem todas as casas puderam ter essa energização, mas boa parte foi energizado. A Kátia colocou: primeiro nosso anjo da guarda se aproxima. Há trocas de pensamentos e sentimentos. Cada um tem seu desafio na encarnação. Recebemos sustentação, graças a Deus. A Judite colocou: graças a Deus, nossas vibrações e doações auxiliam as legiões trabalhadoras. Nossos pedidos são verificados e no tempo certo virão as respostas, graças a Deus. A Kátia, depois, uma grande limpeza no ambiente. A Soninha, lavas de fogo entrando nas subcrostas. A Kátia, as equipes fazem atendimentos, graças a Deus somos convidados a participar. E a Judite, muitas crianças sendo atendidas, graças a Deus. A Kátia, vejo uma grande enfermaria repleta de crianças que estão sendo cuidadas, graças a Deus. Olha que maravilha, quantas mediunidades, algumas até se completam. Isso que é bom, porque assim todos enxergam, porque a mediunidade da vidência, ela ilustra, ela ensina, né? Ela mostra, então isso é muito importante. E as mediunidades, elas ilustram, ensinam e consolam. Então agora juntos, todos nós, vamos pedir bênçãos para o nosso planeta. O reino material, que tem o reino mineral, o vegetal, o reino animal. E aproveitando, vamos pedir para a água, vamos energizar todas as águas do planeta, as águas dos nossos corpos, as águas que bebemos, as águas que nós estamos colocando nas jarras, nos copos, pedindo que tudo aquilo que nós estamos precisando seja colocado. E as águas que são energizadas das nascentes, dos mares, dos rios, que tudo de bom seja colocado para o melhor da nossa população planetária, para tudo que existe no planeta. Pedimos energização da água fluidificada também da espiritualidade que usa tanto isso. Então a água em estado sólido, líquido, gasoso, água simples ou composta. Que todos os reinos, toda a parte material do planeta seja energizada. E também pedimos que todas as faixas espirituais do planeta também sejam energizadas.
Pedimos que toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados, cada um receba aquilo que tem merecimento de energias e bênçãos divinas. Pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que desencarnaram, que consigam se desligar da matéria e que consigam voltar para casa, para o lado espiritual. Nós estamos com, segundo a imprensa, um número bem alto de pessoas que têm desencarnado de novo. Estamos passando dos 200 mil pessoas que desencarnaram, né? Pelo Covid, pelo menos é o que falam, e a gente tem de pedir muitas bênçãos divinas. Sabemos que cada um tem o seu momento, seja Covid, seja alguma outra doença agressiva, seja um acidente, cada um tem a sua hora. Mas a gente tem de pedir muitas bênçãos para as pessoas que ficam, que também sofrem, porque, entre aspas, eles sentem a perda. A gente sabe que não é perda, mas é a forma que as pessoas têm, que entendem, né? Então vamos pedir muitas bênçãos divinas e muita energização para essas famílias que acabaram deixando, né, de ter o convívio com seus entes queridos que desencarnaram, sejam por Covid, sejam por doenças, sejam por acidentes. Vamos pedir uma bênção divina para todos esses nossos irmãos. E também vamos pedir uma bênção divina para todos os nossos irmãos que estão vindo para a carne, né? Nesse momento de evolução, de mudança, de transformação, né? Que essas crianças que estão chegando consigam fazer a diferença e a mudança necessária para a evolução do nosso planeta. E que aqueles que estão recebendo essas crianças, pais, famílias, amigos, mestres, mentores, tenham o discernimento necessário para serem bons mestres, bons exemplos. Pedimos também para todos os dirigentes do planeta, aqueles que realmente conseguem comandar massas, pensem de verdade na coletividade e no melhor para a evolução do planeta e menos o melhor para a evolução dos bolsos e dos seus prazeres próprios. Que pensem na coletividade e não na individualidade. Sejam dirigentes políticos, empresariais, banqueiros e também sejam pequenos empresários. É importante todos que têm pessoas abaixo de si entender a responsabilidade de ajudar um irmão. E agora, todos nós juntos, com o nosso melhor sentimento de amor, de fraternidade, vamos abraçar o nosso planeta e jogar aquele sentimento como se fossem os nossos entes mais queridos, os nossos filhos amados, os nossos pais, os nossos amigos. Vamos jogar esses bons sentimentos em cada partícula do nosso planeta, formando explosões divinas e fazendo o nosso planeta brilhar, que seja por microsegundos.
A Desirê colocou: acompanhei a retirada de ectoplasma muito denso, como ontem, sendo distribuído a toda. Aqui eu não sei o que acontece, tem travado o meu. Eu acho que é distribuído na África e outra palavra eu não consegui entender. Muita gratidão a Kátia. Hoje, de forma muito carinhosa, ajudamos e somos sustentados. Muito lindo. Uma voz ecoa: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Depois somos lembrados de cada mandamento. Eles são nosso compromisso dos trabalhos pela vida afora. Vamos partir para o final do nosso trabalho. Agradecendo aos nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva, as legiões angélicas, todas elas, os nossos amigos, os trabalhadores em prol do bem e do bom, os nossos irmãos cristificados. E vamos agora entrar dentro de nós mesmos e agradecer a Deus. Supremo Documento. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. 2. Não farás imagens quaisquer para as adorar. 3. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. 4. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. 5. Honrarás pai e mãe. 6. Não matarás. 7. Não cometerás adultério. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho. 10. Não desejarás o que é do teu próximo. A Judite, graças a Deus, muita energia. A lei de causa e efeito é perfeita, graças a Deus. O Jean, graças a Deus, juntos em oração. A Desirê, vi na última parte da energização como se o planeta estivesse sendo polinizado, graças a Deus. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. E no aguardo de novas oportunidades de trabalho, que será amanhã, né, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes, com a graça de Deus. O trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada, gente. O trabalho hoje foi lindo, foi muito forte, graças a Deus. Muita energia de todos. Foi um trabalho lindo sendo feito lá na África também, de ajuda e de doação. Doaram muito material. A Desirê, eu acho que foi a Desirê que falou da África, né? Então é isso. Gente, Deus pague a todos nós. Muito obrigada mesmo. Até amanhã.